Fala galera, nova temporada do Resenha no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de estudo da Bíblia descontraído, pessoal, aquele tipo de conversa, não é mesmo? E resenha de qualidade é aquela que você fala também, então já chega falando alguma coisa. Escreve aqui embaixo qual é o seu livro da Bíblia favorito e por que você gosta desse livro. Comenta aqui embaixo que eu quero ver, porque hoje a gente vai falar de um livro diferente, que é o tema da lição do próximo trimestre. Particularmente, o meu livro preferido é o livro de Timóteo. Eu gosto muito porque são cartas de Paulo para um jovem pastor e, sabe, eu me vejo ali na pele dele, gosto demais. E você? Quero fazer um experimento social aqui agora. Escreveu? Depois de escrever, dá uma olhada nos comentários do livro favorito e tenta encontrar alguém que escreveu o livro de Levítico aí. Vai lá, encontra. Encontrou? Ó, não vale quem escreveu depois, viu? Só quem escreveu antes, viu? Gente, é muito raro você achar alguém dizendo meu livro preferido da Bíblia é o livro de Levítico. Por quê? Geralmente a gente gosta dos evangelhos, as cartas de Paulo e tudo mais, e Levítico fica ali mirradinho, sem graça, na verdade. Por que será que a gente não valoriza esse livro? Ao ler o livro de Levítico, você vai perceber que grande parte desse livro fala sobre rituais e costumes que o povo de Israel tinha que adotar. Todos esses costumes eles tinham o mesmo objetivo, que é apontar para Jesus. Eles eram símbolos do ministério de Jesus. Logo, surge o questionamento em mim e em você. Por que simplesmente a gente não ignora esse livro e lê o Novo Testamento logo, para ouvir Jesus, já ver o que Jesus fez, do que ficar lendo símbolos que vão apontar para Jesus? Vamos otimizar esse negócio aí? Ah, meu amigo, ó, você não tem ideia do que te espera quando você se aprofunda no estudo do livro de Levítico. Por isso que hoje eu quero te convidar a começarmos uma nova temporada, estudando esse livro, o livro de Levítico, e descobrindo o que Deus tem para você nesse livro incrível que você vai descobrir agora nessa temporada do Resenha. Então vamos embora que essa introdução já virou quase uma lição, toca a vinheta e vamos começar a nossa resenha. Simbora! Emoção, né? No livro de Levítico a gente já encontra uma riqueza de ensinamentos e de práticas, que à primeira vista podem parecer até meio distantes da nossa realidade como cristãos do século XXI. No entanto, quando a gente começa a estudar a fundo, a gente vai descobrir que Levítico desempenha um papel fundamental na revelação do plano da salvação de Deus, porque aponta diretamente para quem? Para Jesus Cristo. Quando você para e você examina o Novo Testamento, você vai perceber que muitas das palavras e das ações de Jesus têm a sua base e o seu significado ampliados por meio das práticas e dos ensinamentos apresentados nesse livro, no livro de Levítico. Por exemplo, quando você reflete sobre a declaração de Jesus lá em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, para entender esse texto, você precisa entender o contexto de Levítico para apreciar plenamente o significado dessa afirmação. Além disso, o livro de Levítico nos ajuda a identificar Jesus como o Messias prometido, como o Salvador do mundo. Não apenas como aquele que veio, mas aquele que havia sido anunciado, profetizado e inclusive anunciado pelo próprio Deus. Quando você explora os capítulos iniciais do livro de Levítico, especialmente os sacrifícios e os rituais descritos ali, você vai ser levado a compreender que Jesus cumpriu perfeitamente na sua vida e na sua morte na cruz os símbolos descritos muito tempo antes do livro de Levíticos. Esse livro revela que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista disse lá em João 1,29. Portanto, quando você estudar o livro de Levítico, você vai ser capacitado a ter uma profunda compreensão do ministério de Jesus, da sua identidade como Messias e como ele se relaciona com as práticas e ensinamentos do Antigo Testamento. Em outras palavras, galera, o livro de Levítico nos oferece um plano de fundo, um background, para a gente poder entender a obra redentora de Cristo e como ela se aplica à nossa vida diária como seguidores de Jesus. Gostou do background? Gente, estou aprendendo inglês aqui na Ásia. Background. Mas ó, estamos só começando, a gente vai explorar muita coisa fascinante desse livro. Aperta os cintos e embarque comigo nessa viagem para a gente estudar o livro de Levítico e perceber o tanto de coisa linda que está escondida nesse livro. Bota o cinto, Luiz. Bota o cinto, Luiz. Já bota. Ai, agora tá certo. É assim, Luiz? É. O cinto é assim mesmo? Hein? Bom, galera, o nosso estudo está dividido em 14 lições e nelas a gente vai passar por todos os capítulos desse livro incrível. Vai ser um estudo muito legal. Gosto de estudar temas, mas agora a gente vai estudar um livro, capítulo por capítulo. Hoje a gente vai falar sobre o principal aspecto do livro, que é a forma como o Levítico nos apresenta a pessoa do nosso querido e amado Jesus Cristo. Ao longo das Escrituras, a gente encontra diversas passagens e diversos personagens que apontam para a vida de Jesus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Há uma progressão revelatória que culmina na revelação plena de Jesus Cristo como Filho de Deus e como Salvador da humanidade. Se você parar para olhar, você vai ver que pessoas, histórias, símbolos, tudo
Tudo isso que é descrito durante toda a Bíblia aponta para Jesus. Quer ver um exemplo? Jesus está intimamente ligado à primeira promessa de redenção dada a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Jesus está intimamente ligado ao cordeiro que foi oferecido como sacrifício lá. Jesus está ligado àquela história de Noé, quando foi dado a Noé os conselhos de como construir a arca. Jesus ele está intimamente ligado à história dos patriarcas. Jesus está ligado ao povo de Israel no deserto. Jesus está ligado aos 10 mandamentos. Jesus está ligado ao tabernáculo. E Jesus, inclusive, principalmente, foi representado pelas ofertas e pelo sacrifício, pelos sacerdotes, pelos itens ali do tabernáculo, a mesa, o candelabro, a porta, o véu. Se você olhar, tudo isso aponta para Jesus Cristo, que viria para nos redimir de uma vez por todas. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, encontramos profecias, promessas e referências a Jesus, revelando a sua natureza, sua missão e a sua obra redentora. E, gente, o livro de Levítico não é diferente. Ele, que muitas vezes é negligenciado, desempenha um papel fundamental na nossa compreensão sobre quem é Jesus e sobre o que ele fez por nós quando se entregou lá na cruz do Calvário como sacrifício. O livro de Levítico ele detalha os rituais e os sacrifícios do Antigo Testamento, fornecendo uma base simbólica para você entender o significado mais profundo do sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente começar a explorar esses aspectos e quando você fizer isso, você vai perceber que Jesus ele está presente em toda a Bíblia, sendo ele o cumprimento das promessas feitas por Deus ao longo de todas as eras. E isso, galera, isso é lindo demais. Que coisa mais linda! Continuando a nossa jornada, a gente vai ver que os sacrifícios, os rituais descritos aqui em Levíticos, eles simbolizam a obra de Jesus e a adoração no santuário como um caminho para nos reconciliarmos com Deus. Por isso, para os grandes fãs do Novo Testamento que às vezes olham, Levítico, eu amo o Evangelho, tem uma notícia chocante. Não tem como você entender o Novo Testamento sem ler e entender o livro de Levítico. Ponto. Pronto, falei. É isso. Isso porque os evangelhos do Novo Testamento, que narram a vida e os elementos da obra de Jesus, eles estão intrinsecamente conectados às raízes do Antigo Testamento, incluindo o quê? O livro de Levítico. Quer ver como isso acontece? Olha João capítulo 6. Lá mostra um poderoso exemplo de como Levítico ilumina as palavras de Jesus contidas no Novo Testamento. Nesse texto, Jesus ele fala à multidão dizendo o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. BJ, o que esse texto quer dizer? Vai para Levítico. O leitor fiel de Levítico vai entender que Jesus não está promovendo o canibalismo e tal. Não, gente. O leitor de Levítico vai perceber que Jesus está proclamando que os sacrifícios eram símbolos dele. Aqueles sacrifícios citados em Levíticos apontavam para ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado no mundo. Um segundo exemplo, João capítulo 10, verso 7, onde Jesus se refere como a porta. Quem estudou Levítico sabe que ele está afirmando ser a cortina que foi projetada para separar o lugar santo do lugar santíssimo do santuário. Por meio de Jesus, que é a porta, nós podemos ter acesso direto a Deus e ao seu trono de graça, de misericórdia e de poder. A adoração no santuário como um caminho para Deus também é mostrada ali, porque Levítico oferece instruções detalhadas sobre como a adoração deveria acontecer no santuário, incluindo o papel dos sacerdotes e também dos rituais e sacrifícios. Essas práticas apontam para Jesus como o caminho para nos aproximarmos de Deus. Através da sua vida, morte e ressurreição, Jesus estabeleceu um novo caminho de acesso a Deus. Ou seja, quando a gente explora esses aspectos no livro de Levíticos, a gente consegue entender melhor a relevância de Jesus como um cumprimento das práticas e profecias descritas lá no Antigo Testamento. Agora eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Algo que me assusta muito é toda essa história de sangue derramado, de sacrifício de animal e por aí vai. E estudando Levítico, para mim fica a seguinte pergunta: será que Deus realmente se agradava disso, de todo aquele sangue, de tudo mais? Será que não tinha uma maneira diferente de simbolizar isso? Sabe, galera, Deus ele não se agrada de sacrifícios de sangue e abomina inclusive o sacrifício humano que era usado ali pelos pagãos naquela época. O livro de Levítico ele enfatiza que Deus não se deleita nos sacrifícios cruéis e sangrentos. Ele busca um coração sincero e arrependido. Satanás, por outro lado, ele procura distorcer a imagem de Deus, incentivando práticas que contradizem a verdadeira natureza de Deus e que promovem a crueldade e a violência. Como acontecia com outros deuses que exigiam sacrifícios de animais, inclusive de humanos e às vezes até de crianças. Todas essas abominações eram feitas para satisfazer os deuses ou apaziguar a sua ira, mas os sacrifícios do povo de Israel tinham um propósito totalmente diferente. E é muito importante você diferenciar isso para não confundir
teologia com demonologia. Tá brincando comigo? Não tô brincando, falando sério. Na verdade, gente, os rituais do sacrifício descritos em Levíticos, eles fornecem uma ilustração poderosa das consequências do pecado e da necessidade de expiação. Satanás, em sua distorção, pode levar as pessoas a se concentrarem apenas na demonologia, negligenciando a importância do arrependimento, da reconciliação com Deus e do perdão, que são encontrados em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Mas embora Satanás tente desviar o foco da teologia para a demonologia, o livro de Levítico ele também contém retratos e prefigurações do Messias. Os rituais do sacrifício, as ordenanças sacerdotais, tudo isso aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Um exemplo é o sumo sacerdote, que tem que ser perfeito, o sacrifício final, que remove o pecado. Ao contrário das religiões pagãs, os sacrifícios de Israel não tinham o objetivo de apaziguar os deuses sanguinários, irados, não. Em vez disso, eles apontavam para um Deus de amor. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ao abordar essas questões, nós podemos compreender a astúcia do inimigo em distorcer a verdade, em desviar as pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso é essencial discernir entre teologia correta e demonologia enganosa, para você manter uma fé sólida e uma compreensão adequada na obra salvífica de Jesus. Por isso entenda, embora existissem sacrifícios na maioria das religiões da antiguidade, a diferença entre esses sacrifícios e o sacrifício que Deus pediu é gritante. Todos esses povos sacrificavam para conter a ira dos deuses ou para obter o seu favor. E o povo de Israel sacrificava para se lembrar de que logo, logo o próprio Deus viria em carne e osso para conceder a salvação completa ao seu povo. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Embora a gente tenha vários perigos hoje de uma compreensão inadequada dessa obra e desses sacrifícios, eu sei de uma coisa. Eu sei que você, meu amigo resenheiro, está preparado para enfrentar isso, não é verdade? Por isso que você está aqui. Ó que coisa boa. É interessante notar que o livro de Levítico descreve diferentes tipos de sacrifício, como o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado. Cada um desses sacrifícios eles têm um propósito específico e apontam para diferentes aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Quer um exemplo? Jesus veio como Cordeiro sem pecado para se sacrificar em nosso lugar, carregando os nossos pecados e nos oferecendo a reconciliação com Deus. Por isso, quando a gente explora a conexão entre os tipos de sacrifícios descritos em Levítico e a obra de Jesus, a gente é levado a uma compreensão mais profunda do significado do sacrifício de Cristo na nossa vida e na nossa relação com Deus. Ou seja, cada tipo de sacrifício revela uma parte do plano redentor de Deus e demonstra o amor e a justiça de Deus na nossa salvação. Resumindo então, Jesus é o primeiro, o último e o melhor em tudo dentro da Bíblia, inclusive em Levítico. Segundo, Jesus é o principal símbolo nos sacrifícios e rituais descritos nesse livro. Terceiro, Satanás distorce a visão de Deus, tentando assim afetar o nosso relacionamento com Ele. Sabe, o meu objetivo com essa reflexão é que você entenda que o livro de Levítico, assim como vários outros livros que às vezes a gente não valoriza, eles escondem verdades muito profundas para cada um de nós. Nesse trimestre você vai conhecer um pouco mais desse livro e perceber como a vinda de Jesus já havia sido profetizada, já havia sido desenhada e rascunhada, e como isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus extremamente poderoso, extremamente organizado e extremamente comprometido com a nossa salvação. A cada semana eu quero que você entenda mais sobre essa obra de Jesus Cristo e agradeça por ter a salvação oferecida a você por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que no dia de hoje você se entregue para esse Jesus. Que no dia de hoje você aceite esse Jesus que foi profetizado desde o pecado de Adão e Eva e que foi consumado no Novo Testamento e que vai voltar nos dias de hoje para dar vida para você que o receber, que o aceitar e que entregar o seu coração a Ele. Você quer aceitar esse Jesus no dia de hoje? Você quer entender mais sobre essa obra desse Jesus que salvou você? Se sim, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus, ajuda-nos a entender a profundidade da obra de Jesus através de Levítico e, acima de tudo, ajuda-nos a aceitá-lo como nosso Salvador. Essa é a nossa decisão no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vamos junto, estamos só começando. Estude a sua lição da Escola Sabatina. Se inscreva aqui nesse canal, já comenta aqui embaixo aqui desse vídeo e vamos junto porque nesse trimestre tem muita coisa linda esperando você. Grande abraço, até semana que vem.